Olá, criatura jurássica! Aqui é o C1EO e você está preparado para ouvir excelentes notícias? Nós vamos falar da mais nova expansão do Jurassic World Evolution 3. Desculpa aí o sumiço, aqui ultimamente eu estava jogando vários tipos de jogos diferentes, mas quando a Frontier explicou tudo que ia ter na nova expansão, eu voltei pro jogo rapidinho. E o legal é que dessa vez a Frontier não nos limitou a falar apenas do trailer e das imagens divulgadas. Ela permitiu que a gente falasse das nossas impressões e sobre tudo que a expansão tem. E é isso que nós vamos fazer hoje. Mas eu já adianto que para mim essa foi uma das melhores expansões de toda a franquia do Evolution. Eu acho que ela fica empatada ou pelo menos perto da expansão Retorno ao Jurassic Park do Evolution 1. Tem muita coisa que me surpreendeu, muita coisa que eu gostei demais, mas também tem coisas que eu não gostei muito. Mas isso é apenas a minha opinião pessoal. E eu vou explicar tudo para vocês. A expansão Recomeço vai ser lançada dia 16 de junho e ela adiciona uma nova campanha que se passa antes dos eventos do filme Jurassic World Recomeço. Nós temos 3 novos mapas dentro da ilha Saint Hubert, que é a icônica ilha do filme, e lá nós vamos desenvolver atividades genéticas um pouco controversas. Vai ter o retorno de alguns personagens da campanha principal, como a Lily. Os 3 locais que eu mencionei são o Laboratório Ribeirinho, o Vale dos Titanossauros e a instalação principal. E eles foram muito cuidadosos em recriar os mapas, porque eles criaram vários cenários que aparecem no filme, como o cenário da cena do T-Rex perseguindo o barco, aquele posto de gasolina da cena dos mutadontes. Eu me surpreendi demais com a campanha, porque ela realmente é muito gostosa de se jogar. Já começa com caos, com o mutadon solto, você vai ter que sedá-lo. É bem interessante, mas o que mais me surpreendeu é que eles foram muito criativos na hora de elaborar a campanha e eles trouxeram tantos elementos novos que fazem toda a diferença até para quem não vai jogar a campanha. Para quem gosta apenas de brincar no modo sandbox, tem muitas novidades interessantes. A primeira delas é o aviário invisível. É um aviário que a gente só consegue ver a base dele e quando ele está ligado na energia, ele fica soltando uma luz azulada, um pouco fraca ali na base. E o legal disso é que além da gente poder criar a ilusão dos animais estarem soltos, nós poderemos criar também nossas próprias versões, né, nossos aviários customizados. Aliás, essa é a única forma de criar aviários customizados que funciona, porque se a gente criar com as peças modulares um aviário qualquer e colocar os pterossauros lá dentro, eles sempre vão fugir. Mesmo com essa nova atualização que melhorou a navegação dos pterossauros para eles evitarem o contato, né, com objetos com a colisão ativada, mesmo assim eles conseguem fugir, porque eu já testei. Então, para mim foi uma enorme surpresa esse aviário invisível, eu não esperava isso de jeito nenhum, mas com certeza uma surpresa muito bem-vinda. A expansão também adiciona vários novos itens de decoração com 2 temas diferentes. O primeiro é o tema da Ingen, que é inspirado naquelas instalações da ilha Saint Hubert, e o outro tema são os templos maias, já que lá no filme a gente vê que naquela ilha já existiu alguma civilização antiga, inclusive o ninho do Quetzalcoatl é dentro de um desses templos. E além de todas as peças para a gente montar nossas construções, peça por peça, do jeito que a gente quer, eles também adicionaram 35 blueprints, ou seja, 35 construções já prontas para você só colocar se você não quiser construir peça por peça. E também é importante mencionar que os veículos operacionais, né, como a mocinha lá que dirige o kart, a ambulância veterinária e aquele carro dos, como é que chama? Dos guardas florestais, eles também receberam novas skins com o tema do filme Rebirth. Eles também adicionaram novas opções de modificação genética, o que me surpreendeu, porque eles foram bem criativos e já que na campanha o foco é a descoberta científica para tentar desenvolver uma nova criatura que dá errado e é o Distortus Rex, então eles realmente focaram nesse aspecto e foram bem criativos com cada uma dessas novas possibilidades. São 8 novas opções de genética.
incluindo biorresistência, que deixa um animal muito mais resistente, imune a venenos, doenças e ferimentos graves, porém ele fica imune a sedativos. E é por isso que o Distortus Rex é imune a sedativos. Não adianta tentar tranquilizar ele, porque ele não cai. Se você precisar movê-lo no seu parque, você vai ter que utilizar o Jeep com um sinalizador, que é uma novidade da nova atualização. Outra opção de genética é deixar o dinossauro peçonhento. Significa que ele vai aplicar veneno sempre que morder alguém. E é por essa razão que esse atributo só fica disponível para animais que atacam mordendo. Se você for tentar colocar esse atributo em um herbívoro, não vai ter essa opção. Mas nós também temos a opção de deixar os dinossauros venenosos. Significa que ele vai aplicar veneno a qualquer dinossauro que atacar ele. Porém, ele vai precisar de mais comida e água do que o normal. Então, toda vez que a gente for mexer com essas novas opções de genética, a gente tem que prestar bastante atenção no atributo em si, qual vai ser a nova habilidade do dinossauro e o lado ruim também, porque muitas vezes os dinossauros vão ficar com algum tipo de sequela, como é o caso aqui do animal que for venenoso, ele vai sentir muita sede e muita fome. E estes são apenas alguns exemplos das novas opções de genética que são bem interessantes. Outra novidade é uma nova forma de energia, que é a energia geotérmica. E com ela nós vamos ter que ser um pouco mais estratégicos na hora de distribuir a energia pelo parque, pois não é apenas uma mudança visual. A energia é distribuída de forma diferente. Outra novidade na expansão é que na campanha a forma de progressão é por meio de tarefas. Significa que os jogadores vão poder escolher se querem fazer as tarefas principais ou se vão fazer as tarefas secundárias para ganhar novos itens, pois cada tarefa disponibiliza novos recursos como premiação. E agora vamos falar dos dinossauros. Nós vamos receber 4 novas espécies, que são o Aquilops, o Titanossauro, o Mutadonte e o Distortus Rex. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou fã da criação de monstros aleatórios para colocar na franquia de dinossauros. Então, quando esses bichos foram anunciados para o filme, eu não gostei de jeito nenhum. Eu até fiz um vídeo fazendo 3 desenhos fofinhos do Distortus Rex para tentar me acostumar com a ideia dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu confesso que eu realmente não gostei deles no filme. Eu prefiro que o filme foque apenas em dinossauros reais. Só que recebê-los no jogo foi muito bom. E é isso que me surpreende, porque foi muito divertido jogar com eles e ter eles, que são criaturas tão diferenciadas dentro do jogo. Eu vou começar falando sobre o Mutadonte. Ele é único porque, como ele é um híbrido de Velociraptor e Pteranodonte, a Frontier realmente conseguiu fazer com que ele fosse as duas coisas. Ele é um dinossauro terrestre quando está no chão e ao mesmo tempo ele pode voar. E é muito interessante observá-los no jogo. E me surpreendeu que a Frontier conseguiu entregar eles de forma tão completa, porque a gente sabe que os pterossauros no jogo são muito limitados. Eles não têm animações sociais, eles não interagem com todas as criaturas, mesmo quando eles estão no chão andando. É como se fosse apenas uma animaçãozinha para dizer que ele pousa, que ele fica um pouco no chão, mas ele não interage com nada, ele não interage com animais pequenos, animais médios, ele não pode ser caçado, mas felizmente com o Mutadonte é diferente. Quando ele está no chão, ele realmente ativa o lado terrestre dele. Ele pode querer lutar, ele pode querer interagir com os outros animais. E isso é muito bom. O Distortus Rex é outro animal extremamente único também, o que é uma grande vantagem. E vê-lo em ação no jogo é muito divertido. Dá vontade de construir vários laboratórios macabros, abandonados, fazer uma pegada mais de horror dentro do jogo. Outra nova espécie é o meu favorito do filme e da expansão, que é o Titanossauro. Um animal extremamente lindo, eu gosto muito da cor dele no filme.
E eu fiquei surpreso que a Frontier conseguiu fazer ele com um rabo gigantesco, igualzinho como é no filme. Imagina o trabalho que os animadores tiveram para animar esse rabo tão longo. Só é uma pena que a gente está recebendo mais uma vez um titanossauro imenso e é mais um saurópode que não poderá se defender porque o jogo ainda não tem um sistema que permita que os saurópodes lutem e se defendam. A outra nova espécie é o Achelops e eu me surpreendi muito em quão bonito ele está no jogo e como a Frontier fez as skins customizáveis dele tão bonitas. Eu imagino que muitos jogadores devem pensar que a adição do Achelops não acrescenta muita coisa ao jogo, já que nós temos uma espécie semelhante a ele, que é o Microceratus. Porém, eu me surpreendi em quão realista o modelo do Achelops é. Então acaba sendo uma vantagem porque ele é bem mais bonito que o modelo do Microceratus. O modelo do Microceratus é baseado naquele Puppet que foi usado em Dominion. E vocês conseguem perceber que ele não era tão realista, apesar de ser fofinho. Já o Achelops, ele tem um modelo muito bonito e a gente vê que os detalhes na pele são muito bem feitos. Então acabou sendo uma adição muito boa, porque ele é muito mais bonito que o Microceratus. Mas ainda tem muito mais coisas, porque nós também vamos receber novos modelos e skins. Nós vamos receber novos cosméticos para o T-Rex, Quetzalcoatl, Espinossauro e Mosasauro. E isso é muito bom, porque significa que além da skin do filme, nós também vamos ter as skins customizáveis que a Frontier criou para esses dinossauros. Então cada um deles vai ter a skin do filme, 12 cores e 6 padrões para combinar. Além disso, nós também vamos receber a skin do filme para o Dilophosauro e 2 skins do filme para o Velociraptor, o que é muito bom. Significa que são as skins prontas, nós não vamos ter as opções de 12 cores ou 6 padrões para mudar, é apenas as skins do filme. Mas é muito bom porque estão extremamente bem feitas, muito bonitas, tanto o Dilophosauro como o Velociraptor. E eu vou ser sincero com vocês, eu me surpreendi que a Frontier adicionou a skin do Velociraptor, porque a gente sabe que a participação dele no filme foi basicamente inexistente. Ele aparece por 5 segundos, é lá no fundo e é com a imagem toda desfocada e a gente não consegue ver ele direito. Mas a Frontier foi muito legal com a gente e adicionou as 2 versões que a gente conseguia ver nas artes conceituais e no material vazado da produção do filme, que é aquela skin parecida com o Velociraptor do Jurassic Park 3, só que bem mais vibrante e colorida, e aquela skin mais avermelhada que, se não me engano, deveria ser a fêmea. E o legal é que as 2 skins dos Velociraptors estão disponíveis para a fêmea e para o macho. A diferença é que o macho tem as cerdas bem maiores. E isso é tudo o que tem na expansão. E por último, eu gostaria de ressaltar as minhas impressões sobre a DLC, tudo o que eu gostei e o que eu não gostei. Lembrando que é apenas a minha opinião pessoal. Os pontos positivos da expansão, para mim, são a campanha, que é muito interessante. Eles foram muito criativos na forma de trabalhar com os atributos genéticos. Foi uma adição que eu realmente gostei. Também gostei muito do aviário invisível, que traz várias possibilidades para a gente, inclusive no modo sandbox. Gostei muito dos novos itens de cenário porque são muito versáteis e diferentes. Nós temos os temas das instalações da InGen e temos o Templo Maia, que é muito legal e bonito. Gostei que eles realmente se preocuparam com os detalhes, inclusive algumas das peças novas são decalques, aqueles tipos de adesivos que a gente usa para deixar os parques com um aspecto mais sujo ou rachado, para dar aquele aspecto mais realista. Eles adicionaram um novo tipo de decalque com folhas espalhadas, que dá aquela impressão, né, de folhas que simplesmente caíram das árvores e ficam sujando o chão. Gostei muito dos 4 novos dinossauros, incluindo os híbridos também, apesar de não ser minha praia. Eles são espécies únicas e que realmente se diferenciam de tudo o que a gente já tinha na lista do Evolution.
É engraçado que eu comecei a gostar deles depois que eu joguei a expansão, porque eu não gostava deles no filme de jeito nenhum. Outro ponto positivo é que a Frontier trouxe 4 dinossauros do filme em forma de cosméticos. Eu estou falando do Tiranossauro, Espinossauro e dos répteis Mosasauro e Quetzalcoatl. Isso foi muito bom. Eu tinha medo que eles fossem adicionar apenas uma única skin do filme, mas felizmente eles adicionaram um novo modelo. E eles são muito, muito bonitos. Agora eu vou falar de algumas coisas que eu não gostei tanto e me decepcionaram um pouco. Começando pelas rochas. Quando eu soube que a expansão ia trazer novas rochas, eu fiquei muito empolgado, mas na verdade são basicamente as mesmas rochas do bioma tropical, porém com a textura um pouco diferente. Só que ainda assim são muito parecidas. Eu pensava que ia ser um set novo de rochas com formatos diferentes. Outra coisa que me decepcionou um pouco foi o fato dos novos modelos de Quetzalcoatl e Espinossauro não terem os seus próprios filhotes. Como eles são completamente diferentes da outra versão, o ideal era que eles tivessem os seus próprios filhotinhos, porque é como se fosse basicamente outra espécie. Outra coisinha que eu não gostei tanto, e na verdade nem é um problema, é apenas o meu gosto pessoal, foram algumas novas skins que eu não gostei. O que me decepcionou um pouco foi o fato da Frontier não ter disponibilizado as skins do filme para a gente alterar. O que eles fizeram foi adicionar uma skin do filme e criar novas skins para a gente poder customizar esse novo modelo. Eu estava muito ansioso para ver as novas possibilidades, né, de skins para o Titanossauro, Tiranossauro, Mosasauro, porque no filme eles são belíssimos, mas eu realmente me decepcionei quando eu vi que quando a gente vai mudar as cores deles, é um padrão completamente diferente da skin do filme. Ou a gente usa a skin do filme do jeitinho que ela é sem mudar nada, ou a gente usa as skins da Frontier, que são novas skins, porém algumas eu não gostei. A do Titanossauro eu achei bem sem graça. É mais um saurópode com skins chatas em até de antes. O que é uma pena, porque se a Frontier disponibilizasse os padrões do filme, com certeza iria ser bem mais interessante. Enfim, resumindo, os novos modelos são incríveis, as skins dos filmes estão impecáveis, belíssimos, porém, das novas skins, tem algumas que eu não gostei muito. Mas também tem skins customizáveis que eu gostei demais, mesmo sendo diferente da do filme, como é o caso do Aquilops, que é muito interessante. Também gostei muito das skins do Espinossauro, que é bem mais conservador, digamos assim, mas eu gostei bastante. Enfim, eu só quis ressaltar isso. Isso não é, na verdade, um problema, é só questão de gosto pessoal. No fim das contas, a expansão com certeza vale muito a pena, porque ela entrega muita coisa. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não foi divulgado os preços, mas aqui no Brasil a gente já sabe como é que funcionam as coisas. Quem joga no computador na Steam consegue pegar preços justos, mas o problema é para quem joga nos consoles, que tem que pagar o dobro, infelizmente. Mas vamos esperar para ver quanto vai custar. Enfim, pessoal, isso foi tudo. Eu estou me divertindo bastante com a expansão, inclusive estou construindo coisas bem legais e mal posso esperar para mostrar para vocês. Mas enquanto esse dia não chega, fica aqui um abração e até a próxima.